Olá pessoal, bom, a gente vai começar agora aqui no canal, começar a resolver as questões da primeira versão do Exame de Suficiência de 2019. E aí eu tenho algumas observações a fazer nesse primeiro vídeo, que vai ser com a nossa primeira questão. Primeiro é que cada uma das questões eu vou resolver uma questão por vídeo, uma questão por dia, e aí elas vão ficar as questões separadas no canal, porque assim eu acho que fica mais fácil de vocês acompanharem e de repente estar buscando uma questão específica e não precisa esperar todo um vídeo rolar para esperar chegar na questão, então eu acho que fica mais fácil assim. As questões elas vão estar também comentadas no formato de texto, caso você não tenha paciência de assistir o vídeo, e vai estar lá no blog. Então sempre abaixo da questão eu deixo lá o link no blog referente àquela questão para você ir comentar, para você ir conferir o comentário, né? Lá também deixo, nos comentários do vídeo eu também deixo a sequência, então, de todas as questões, conforme eu for resolvendo, né, lógico. Lá no blog vai ficar uma sequência de todas as questões com um link para cada questão e aí você vai conseguir conferir, tá? Lá no blog também tem um curso preparatório para o Exame de Suficiência comigo, e aí isso também vai ponderar a nossa ordem de resolução aqui no blog. Então eu estou sempre atualizando as nossas aulas lá no preparatório para o Exame de Suficiência, e aí conforme eu vou utilizando as questões que eu vou utilizar lá na aula para fazer a atualização, eu vou conferindo e vou gravando aqui para vocês. Então a ordem aqui não vai ser a mesma ordem da prova, tá? Então talvez igual agora a gente vai começar com a questão número 11 e não com a questão número 1, que seria o mais correto, tá? As questões que envolverão recursos ou que eu acho que deva, né, então caber algum recurso e eu elaborei alguns poucos, né, eu vou deixar por último, então a gente vai então fazendo nesse esquema, né, conforme eu vou atualizando as aulas no preparatório, eu vou gravando aqui para vocês, tá? Se você tiver alguma dúvida, algum comentário, é só deixar na caixa de comentários que eu estou sempre de olho e vou respondendo vocês por lá, tá bom? Então vamos à nossa questão de hoje. Então, questão de hoje, questão número 11, a sociedade empresária apresentou em 31 de dezembro de 2016 as seguintes contas com seus respectivos saldos na sua contabilidade após destinação do resultado apurado. Então, nós temos aí uma sequência de contas. Eu vou ler, para quem não está acostumado comigo, eu vou ler aqui, porque existem pessoas que precisam ativar a legenda e no caso da legenda ela vai ser ativada, então vai ficar mais fácil dela acompanhar, tá? Qualquer coisa, se você não tiver muita paciência, é só aumentar a velocidade do vídeo ou passar o vídeo um pouco para frente, que a gente já chega nas questões, na continuação das questões, tá bom? Então, e assim é com todo o canal, tá? Eu sempre opto por fazer a leitura das contas, quando vem tabelas assim nesse formato, eu sempre opto por fazer a leitura das contas com saldos, porque eu já recebi esse tipo de comentário e eu sei que contribui com quem precisa ativar a legenda, tá bom? Bom, então nós temos aí caixa equivalentes R$28 mil, edificações em uso R$188 mil, reserva de ágio na emissão de ações R$12 mil, terrenos de uso R$235 mil, ações em tesouraria R$28 mil, fornecedores R$87.500, mercadorias para revenda R$24 mil, patentes R$18.500, capital subscrito R$250 mil, adiantamento a fornecedores R$16 mil, reserva de incentivos fiscais R$45 mil, veículos de uso R$138 mil, investimentos em controladas R$55 mil, reserva legal R$32.500, adiantamento recebido de clientes R$18 mil, depreciação acumulada de veículo, de imóveis R$45.120, gastos na emissão de títulos patrimoniais R$9 mil, capital a integralizar R$8 mil, salários a pagar R$35.020,
propriedades para investimento, R$60 mil, impostos a recolher, R$33.820, dividendos a pagar, R$39.300, reserva estatutária, R$42.100, depreciação acumulada de veículos, R$55.200, clientes, R$85.060, aplicação de liquidez imediata, R$25 mil, exaustão de terrenos, R$47 mil, empréstimo bancário, R$175 mil. A partir dos dados apresentados ao final do ano de 2016, o valor total do patrimônio líquido é de: letra A, R$345.600, B, R$353.600, C, R$364.600, D, R$336 mil. Bom, então aqui ele está pedindo para a gente o valor do patrimônio líquido. Entre todas essas contas, o formato mais tranquilo de a gente resolver é localizar primeiramente, né, todas as contas no plano de contas e aí separar as contas que pertencem ao patrimônio líquido para encontrar o saldo. E é isso que nós vamos fazer agora, então. Então, começando aí, nós temos então a conta caixa equivalente de caixa, é uma conta do ativo circulante, tá lá no caixa, né? Ou talvez na conta disponibilidades, mas de qualquer forma vai estar no ativo circulante. Edificações em uso é um ativo não circulante. Reserva de ágio na emissão de ações é um patrimônio líquido, está lá em reservas de capital. Terrenos de uso vai estar lá no ativo não circulante. Ações em tesouraria, patrimônio líquido. E aí tem que lembrar que ações em tesouraria é uma conta retificadora. Contas retificadoras possuem natureza contrária à natureza do grupo. Então a gente vai apresentar esse valor de ações em tesouraria entre parênteses. Fornecedores com passivo circulante. Mercadorias para revenda, ativo circulante. Patentes, ativo não circulante. Tá no intangível, né? Capital subscrito, patrimônio líquido. Adiantamento a fornecedores, ativo circulante. Reserva de incentivos fiscais, patrimônio líquido. Veículos de uso, ativo não circulante. Tá no imobilizado. Investimentos em controladas é um ativo não circulante. Está em investimentos. Reserva legal, patrimônio líquido. Adiantamento recebido de clientes, passivo circulante. Depreciação acumulada de imóveis, ativo não circulante. Gastos com emissão de títulos patrimoniais é um patrimônio líquido. E aqui a gente também tem que lembrar que esses gastos com a emissão de títulos patrimoniais também é uma conta retificadora. Capital a integralizar também é um patrimônio líquido e também é uma conta retificadora. Salários a pagar, passivo circulante. Propriedades para investimento, ativo não circulante. Impostos a recolher, passivo circulante. Dividendos a pagar, passivo circulante. Reserva estatutária, patrimônio líquido. Depreciação acumulada de veículos, ativo não circulante. Clientes, ativo circulante. Aplicação de liquidez imediata, ativo circulante. Exaustão de terrenos, ativo não circulante. Empréstimos bancários, passivo circulante. Bom, aí nós localizamos então todas as contas, vão ficar aqui, né? Então você foi acompanhando. Para quem chegou agora e não me conhece ainda, minha letra é péssima, então relevem a minha letra péssima. Agora a gente vai então separar as contas que a gente localizou no patrimônio líquido. Então, quando a gente separar as contas, elas vão ficar aqui então desse formato. Então, nós vamos ter aí reserva de ágio na emissão de ações, ações em tesouraria, capital subscrito, reserva de incentivos fiscais, reserva legal, gastos com a emissão de títulos patrimoniais, capital a integralizar, reserva estatutária. Esse saldo do patrimônio líquido vai ficar então em R$ 336.600.
Aí, lógico, né, talvez as perguntas que vocês mais enviam, baseado nos últimos vídeos, é em relação às contas retificadoras. Tem que lembrar que elas são retificadoras, elas possuem natureza contrária à natureza predominante do grupo. E aí ela vai vir, então, com o sinal negativo. Por quê? Porque as contas do patrimônio líquido, elas possuem natureza credora. E aí, essa é a natureza predominante do grupo patrimônio líquido. Se a conta é retificadora, ela possui, então, natureza devedora. E aí, como ela possui natureza devedora, é uma natureza contrária à natureza predominante do grupo, esse valor vai ser negativo, e por isso dos parênteses, tá? É parêntese, né, o nome disso aqui? Acho que é. Olha, eu não sei, já perdi o nome. Meu português não é tão bom também, né? E aí, por isso aqui vai representar, então, que o sinal aqui é negativo. E aí, quando eu falar, então, aqui pra vocês que vai ser, então, a soma de tudo, é lógico, você vai ter que somar tudo, e lógico, ponderando que as contas retificadoras possuem natureza contrária e você não vai somar, né? Você vai subtrair. Porque eu tenho essa mania de falar, então, aqui, no caso, somar tudo. E aí eu percebi que eu estava gerando dúvida nos vídeos anteriores, tá? Então, você vai, lógico, somar o que tem que somar, subtrair o que tem que subtrair. E aí você vai encontrar, então, o saldo do patrimônio líquido no valor de 336.600. Mais duas observações. Então, não sei por onde você está assistindo esse vídeo, se você adquiriu um e-book de questões comentadas da prova 2020, se você está assistindo pelo canal no YouTube, se você está assistindo porque você é meu aluno no preparatório para o exame de suficiência, enfim. Não sei por onde você está assistindo, mas esse é o primeiro vídeo que eu estou comentando. E aí eu vou deixar, se você estiver assistindo pelo YouTube, tem o link no canal do Telegram. Lá no canal do Telegram tem o plano de contas, tá? Porque pra gente estudar, eu separo. Então, quando vem o edital do exame de suficiência, ele traz em um dos anexos desse edital, ele traz um plano de contas sugestivo lá para o pessoal se preparar. Eu separo só essas páginas do plano de contas e eu sempre oriento que os alunos estudem com essas páginas em mãos, né? Então, durante toda a preparação, ele vai estudando, vai fazendo as consultas dele. E aí, nos últimos momentos, geralmente eu indico que faltando um mês para a prova, ele abandone essas consultas para ele conseguir, né, se desenvolver sozinho. E aí eu vou deixar esse arquivo, aliás, eu não vou deixar, ele já está lá no canal no Telegram, porque eu lembro que eu deixei esse arquivo lá no canal do Telegram um pouco antes da prova, tá? Então, esse arquivo, como não saiu um novo edital, a gente está utilizando o da versão de 2020, tá? E o arquivo já tá lá, tá? Então, quem quiser baixar, vai lá no canal no Telegram. Bom, pessoal, e aqui então a gente encontrou o gabarito letra D de dado. O gabarito letra D falava então que o valor total do patrimônio líquido é de R$ 336.600. Aqui tá as minhas redes sociais, tá? Para vocês me seguirem, então YouTube, Facebook, Instagram, Telegram, tá bom? E aqui tá o endereço do meu blog, lá você consegue adquirir os e-books de provas comentadas ou então se matricular no preparatório para o exame de suficiência para estudar com a gente. Tá bom, pessoal? Essa foi a nossa questão de hoje, bons estudos e até mais!